Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta, no caso Vertente. As terças-feiras cá estamos sempre para olhar aquilo que são os assuntos que vão marcando então a atualidade. Hoje decidimos fazer um olhar aos primeiros 6 meses da governação do Presidente Nyusi e a sua equipa, aproveitando então o facto de o Governo ter ido ao Parlamento nos últimos dias responder às perguntas dos deputados, uma espécie de um mini balanço. Por isso trazemos aqui três sensibilidades políticas diferentes, para termos também perspectivas diferenciadas de análise daquilo que a governação deste Executivo, que tomou posse a 15 de janeiro, portanto o Presidente, no caso Presidente, a 15 de janeiro, o último, portanto significa que o seu Governo tomaria posse então dias mais tarde, o que significa que então neste mês de julho faz precisamente 6 meses, que é meio ano, desta caminhada. Muito bem, vou começar aqui vou apresentar os meus convidados, Cafedine Paulo Manassi, Eduardo Lambrete, Venâncio Molhado. É com os três então vamos lançar este olhar. Já sabe, na segunda parte também damos oportunidade aos telespectadores de interagirem connosco, colocando também aquilo que é o seu ponto de vista relativamente a este tópico que estamos aqui a abordar. Cafedine Manassi, vou começar por você. Na sua opinião, estes primeiros 6 meses, o que é que revelaram? Podemos dizer que temos um governo com políticas, planos de desenvolvimento e estratégias claras de governação ou não? Bom, boa noite. Primeiro, permita-me cumprimentar os telespectadores da STV e agradecer o convite que nos foi formulado para participar neste debate, para dar aquilo que é a nossa visão, compreensão sobre os 6 meses da governação do Presidente Nyusi e o governo em geral. Eu acho que os 6 meses desta governação daria por balanço positivo. Digo positivo porque este foi um ano atípico em que saímos de um processo eleitoral. Os órgãos do Estado tomaram posse em janeiro. O orçamento do Estado foi aprovado em abril e a máquina do Estado começou a funcionar e está a funcionar no seu estado normal. Estes 6 meses também foram 6 meses difíceis para aquilo que é o encontrar do próprio governo. Foram 6 meses que, no princípio da governação de Sua Excelência Presidente Nyusi e o governo, tivemos o problema de calamidades naturais que afetou drasticamente o nosso país, quebrou o tecido social do nosso país. É preciso perceber que na província da Zambésia houve o quebrar da ponte do rio Licungo, não havia ligação com a região norte, que fez com que os empresários da região norte, o povo da região norte, estivesse a sofrer por causa da comunicação, por causa dos produtos que saem do sul para o norte e vice-versa. Tivemos também no princípio do mandato a questão do Chitima, também que foi grande preocupação para o Estado, o intoxicamento. O Ministério da Saúde, as organizações da sociedade civil, o governo em geral teve que se desdobrar no sentido de fazer com que a vida voltasse à normalidade. Então, a questão das calamidades naturais fez com que houvesse problema de energia na região norte, não havia energia por causa das torres que acabaram caindo. E estes 6 meses foi o redobrar de esforços para trazer a tranquilidade, trazer a paz, porque nós sentimos que no princípio do mês houve muita convulsão por parte de alguns atores políticos deste país e tinha que se encontrar formas, o governo tinha que manter serenidade, trazer a calma, trazer a tranquilidade no povo, fazer com que o povo assuma que de fato é um governo eleito que está a trazer desafios para a construção deste país. Em linhas gerais, eu acho que foram 6 meses de exercício de governação que levaram com que o governo fosse ficar mais perto do próprio povo, sentir a pulsação do povo, mas que este povo precisava do carinho do governo, precisava do carinho do Estado, porque houve este problema de calamidades naturais
que criaram este problema todo para que o país vivesse um drama que afetou o tecido social. Primeiras palavras seriam essas, dizer que é um governo que nesses 6 meses trouxe a tranquilidade. Sentimos isso por parte de Sua Excelência Presidente Nyusi, nas suas visitas, tem dado esta tranquilidade ao povo. O primeiro-ministro, o Dr. Carlos Agostinho do Rosário, também tem feito visitas às instituições de Estado para fazer com que as instituições de Estado respondam e que respondam com aquilo que são as expectativas do povo, que é o bem servir, fazer com que tudo esteja bem e ande bem para que o nosso povo sinta-se representado pelo governo que elegeu. Muito bem. Deixa eu ver outras sensibilidades. Doutor Eduardo Lambrete, queria ouvir a sua opinião. Há clareza, há políticas e planos de desenvolvimento claros ou não? É evidente, nós estamos aqui a fazer balanço de mandato, mas pelo menos neste meio ano de governação, que ilação é que tem deste governo? Bom, permitam-me também que comece por saudar os telespectadores e aos colegas aqui do painel. Boa noite. Bom, a avaliação que nós fazemos destes primeiros 6 meses é uma avaliação negativa. Porque 6 meses, embora seja um período curto para a vida humana, para um processo de governação é um período suficiente para que um governo com objetivos claros pudesse começar a mostrar algumas ações concretas naquilo que se propôs a fazer. Porque o mandato é de 5 anos, portanto 6 meses já é um pedaço deste mandato que já se foi. Mais 6 meses ficarão apenas com 5 anos. Houve muita expectativa quando este governo tomou posse. Pessoalmente, o Presidente da República, o seu discurso de abertura indicava um caminho, mas que ao longo do tempo essa expectativa que os moçambicanos tinham foi sendo frustrada. Uma das questões fundamentais e que estava sempre na boca do Presidente era a questão da paz. Ele repetia muito isto, que no coração dele só está a paz, no coração dele está a paz. E Moçambique está a conhecer momentos bastante difíceis de instabilidade. Há muito tempo que nós não falávamos de refugiados em Moçambique. E hoje já estamos a falar de moçambicanos que estão se a refugiar no Malau. Há muito tempo nós não ouvíamos falar de níveis de crueldade do tipo de crime que estamos a assistir hoje no país. A economia está a enfrentar um momento também bastante delicado, desvalorização do metical, tudo isso está a acontecer neste período de tempo, o que está a fazer com que a vida dos moçambicanos fique mais cara. Os próprios moçambicanos, os próprios empresários começam a não acreditar muito no potencial deste país, estamos a ouvir agora falar de pessoas que preferem fazer investimentos fora do país, tem moçambicanos comprando imóveis em Portugal, em Cascais, outros comprando imóveis em Santana. Isto mostra que os próprios empresários moçambicanos começam a ter dúvidas se efetivamente aquilo que era a expectativa do governo vai se efetivar ou não. Então tem um pé lá e um pé cá. Por quê? Porque não estão a ver aquilo que eram as promessas do governo a se materializar. E isto tem um impacto muito direto na vida do moçambicano. Porque quando esta crença começa a desvanecer, também as pessoas que poderiam trazer dinheiro para investir no país e fazer com que a vida dos moçambicanos fosse mais fácil, começam a se retrair. E havendo essa retração, os poucos que conseguem fazer isso vão colocar essas questões a um preço relativamente alto. Portanto, na nossa maneira de ver e perceber o momento em que o país está a atravessar, efetivamente, muito pouco foi feito para o processo de consolidação da paz e a tal propalada integração e inclusão.
há muito pouco que está sendo feito nas áreas sociais. Continuamos a ver os moçambicanos a serem transportados em carinhas abertas, continuamos a ouvir pessoas a reclamarem de falta de medicamentos nos hospitais, continuamos a ter problemas no setor da educação, porque houve um esforço no começo deste mandato de se priorizar o apetrechamento das escolas com carteira para que as crianças não sentassem no chão. Só que é verdade que as carteiras são importantes, mas não são as carteiras que fazem a melhoria do ensino. O homem, que é o professor que está lá, o homem e a mulher, que são os professores que estão lá na escola, esses é que devem ser encorajados a assumirem a sua função com maior determinação. Esses é que devem ser motivados e ainda não houve nenhum sinal concreto de se fazer esta motivação dos professores, a motivação dos médicos, a motivação dos polícias, que só é através desta motivação dessas pessoas que podemos reduzir o crime, podemos melhorar o serviço de saúde, podemos melhorar também o serviço na área da educação. Portanto, essas seriam as primeiras notas para este debate de hoje. Venâncio, também eu introduzo aqui a conversa, queria ouvir uma primeira análise sua a estes primeiros 6 meses do Presidente Inhosso e a sua equipe. Obrigado, Jeremias. Cumprimento aqui os meus colegas do painel. Bom, o que é que nós podemos dizer relativamente a isto? Talvez pegarmos aquilo que o próprio governo tinha definido como as grandes prioridades, não é? E uma das grandes prioridades, por exemplo, que o governo definiu para este ano, ou no PES, no Plano Econômico e Social 2015, dizia que um dos fatores condicionantes para que todos os outros fatores, vetores do desenvolvimento fossem alcançados, era a paz e a estabilidade. Portanto, significa que sem um fator condicionante, sem ele é impossível nós atingirmos qualquer outro indicador. Em relação à paz e estabilidade, a situação até este momento parece que tende a entrar quase numa encruzilhada. As últimas informações que nós temos, ainda hoje estava a ver os semanários que saíram hoje, as informações que correm, até já se fala de refugiados de Tete para Malawi. E penso que nesse aspecto em particular é um retrocesso total completo, e sobretudo porque o Presidente teve na tomada de posse, eu acho que um discurso quase revolucionário, quer dizer, no sentido de que trazia, digamos, um nível de expectativa extremamente alto, que extrapolou até as nossas expectativas e mostrava-se alguém muito, digamos, muito flexível e que trazia alguma esperança relativamente a essa questão, mas nos parece que a situação está delicada e sem um fator condicionante não sei exatamente o que é que se pode conseguir mais. Mas em termos económicos também, na economia, quer dizer, nós temos uma das questões básicas em que a nossa economia se deparava, em que nos últimos tempos quase que dominou o debate nacional, era a questão da dívida pública, a questão do endividamento, a viabilidade, as opções estratégicas para o nosso endividamento. Quer dizer, esse foi o grande debate que nós tivemos praticamente no último ano. E não vejo uma visão muito clara deste governo relativamente a isto. Não vejo uma atitude e opções estratégicas que sejam relevantes para, digamos, para alterar esse cenário catastrófico que existe. Por exemplo, em relação à grande questão da Ematum, que toda a gente sabia, quer dizer, os últimos pronunciamentos do Presidente, quer dizer, para mim, eram tudo menos do que corretos. Quer dizer, numa altura em que no governo não consegue ter argumentos contrários, aliás, houve uma capitulação do próprio Presidente, do próprio Ministro da Economia e Finanças, quando disse que definitivamente é preciso reestruturar aquela dívida, não há alternativa nenhuma senão renegociar com os nossos credores, porque era totalmente inviável. E nós não vemos o Presidente que vem com essa nova visão de uma melhor gestão dos recursos, vemos uma atitude um pouco titubeante e muito romântica relativamente a Ematum. Quer dizer, é um aspecto, por exemplo. E nós também temos um problema agora de não só isso, é que depois há implicações em outros aspectos. Nós temos agora o Metical numa derrapagem incrível, quer dizer, a depreciação do Metical atingiu níveis extremamente graves. E associado também à redução das reservas líquidas, quer dizer, eu ainda estava a ouvir o Segura da FMI a falar com
preocupação relativamente à redução das reservas líquidas de cerca de 2 mil milhões de meticais, que agora, digamos, a garantia de importações passou de 4 para 2 meses. Portanto, temos também na saúde... Com efeitos na balança de pagamentos do país. Exatamente. O sistema envolvente internacional, ainda hoje, as notícias internacionais davam conta de que a Bolsa de Xangai perdeu 8%. Ok. Exatamente. Por causa da solidez do dólar americano. Do dólar americano, exatamente. Então, e nós temos agora, por exemplo, a questão da saúde, que é um problema grave, sobretudo a questão dos medicamentos, a logística dos medicamentos. Sei que vocês ainda fizeram um debate muito interessante dia sobre isso, mas nós notamos que não há claramente uma visão que a gente possa dizer que é clara, estrategicamente sólida e visível de como resolver o grande problema dos medicamentos. E às vezes o que é anunciado pelo governo são medidas muito efêmeras, circunstanciais, não é? Como aquela de que vamos fiscalizar ou vamos escoltar os medicamentos com a polícia e tal, como se os medicamentos aparecessem na estrada. Então, nós também temos a questão também que eu acho muito interessante, que isto foi muito levantado e eu não vejo melhoria, que é a questão que tem a ver com a informação, o direito à informação, e isto acontece de forma, os órgãos públicos, por exemplo, nós já contávamos que havia de haver uma luz no fundo do túnel, que os órgãos públicos ao serviço da informação pública, do bem público. E nós notamos que mesmo a nível do Parlamento aconteceram coisas que não fazem lembrar o diabo. Quer dizer, nós quando tivemos as perguntas do governo, quando tivemos a discussão sobre a Comissão Parlamentar do Inquérito à EDM, pura e simplesmente todos os órgãos públicos foram escorraçados da Assembleia. Quer dizer, é um problema seríssimo e nós que temos agora com isto e prevalece e me parece que está a agravar-se. O problema da agricultura, que o governo, no seu programa quinquenal do governo, no plano económico e social, voltam a reforçar que há uma visão com um grande enfoque na agricultura virado para a produtividade agrícola. Mas todos os números que nós temos e tudo o que é dito e toda a visão em relação à agricultura, não vejo absolutamente nada a mudar na agricultura, nem na produtividade, nem na produção, nem nenhum outro aspecto. Talvez só para terminar, também talvez tocar um aspecto que talvez importa muito aos jovens, que é a questão do emprego. Não vejo absolutamente melhorias, nada do túnel que possa mudar a questão do emprego. Para além de que os números que foram anunciados ainda no programa quinquenal do governo, se calhar a gente vai ver mais tarde, são números definitivamente de uma grande posto de trabalho em 5 anos. Vamos, eu dei cada um para uma panorâmica geral sobre aquilo que a sua apreciação. Eu queria incluir alguns aspectos para focalizarmos a discussão neles. Vou começar aqui pelo Caifadin, olhando alguns aspectos concretos. Eu li o discurso do Presidente, há aqui algumas linhas de força que nos apresentava no seu discurso inaugural. A questão da inclusão, falava da necessidade de construir consensos. Eu li uma frase dizia: necessitamos de construir consensos. Uma outra frase dizia: assumo as minhas funções como Presidente de todos os moçambicanos, disposto e disponível a escutar todos os setores da opinião pública. Fim de citação. Outra citação, o Presidente diz que, como chefe de Estado, primarei pela abertura ao diálogo construtivo com todas as forças políticas e organizações cívicas para promover a concórdia. Fim de citação. Portanto, o Presidente também mencionava a questão da paz, que a paz é um elemento incontornável na questão do desenvolvimento e que, cito, podem estar certos, caros compatriotas, que tudo farei para que em Moçambique jamais irmãos se voltem contra irmãos, seja que pretexto for. Sem citação. O Presidente falava das mudanças, e é uma citação: os desafios que temos pela frente vão certamente implicar novas atitudes coletivas e individuais. Esses desafios implicam a coragem de operar mudanças. Fim de citação. Estou só a mapear alguns dos pontos. Queria ouvir aqui o Caifadin. A questão da paz. 6 meses, acha que era tempo suficiente para o Presidente resolver este dossiê? Sente que houve este empenhamento suficiente por parte do Presidente para trazer a paz? As mudanças, sente-se a mudança prometida pelo Presidente ou não? Para pontuarmos alguns assuntos. Bom, eu acho que sim. Eu acho que o Presidente News está sendo coerente com aquilo que foi o seu primeiro discurso
e temos acompanhado atentamente aquilo que são os passos que tem dado sobre aquilo que norteou o seu discurso, as suas linhas de força. É preciso, o presidente Nyusi dizia que ele ia pautar pela inclusão, ia pautar pelos consensos, como dizia o Jeremias, ia pautar pela abertura ao diálogo. Nós temos visto isso. Quando o presidente Nyusi saiu daqui e foi visitar a província de Sofala, teve encontro com o presidente do MDM. O presidente Nyusi, como presidente da República, teve encontro com o líder da Renamo. O presidente Nyusi, em todas as visitas presidenciais, tem lançado o desafio a todos os atores políticos e os atores da sociedade para que contribuam e deem o seu todo no sentido de trazer-se a paz. Aliás, ontem o presidente Nyusi falou que estava disposto a encontrar-se a qualquer momento com o presidente da Renamo para discutir aquilo que são as preocupações de fundo que o presidente da Renamo tem. Todos nós assistimos àquilo que são as conversações no centro de conferência e sentimos que o que traz, o que emperra naquelas discussões no centro de conferência, muitas vezes é porque a Renamo ou não quer entregar as listas ou não quer... Essas coisas todas, é preciso que o líder da Renamo dê um passo, porque para a paz, a estabilidade social, há um governo, há um Estado, cujo esse Estado é o Estado de Direito, em que existem as instituições do Estado a funcionar. É preciso que o líder da Renamo perceba que ele é um ator político que tem que fazer a sua parte para fazer com que esse Estado também tenha a sua paz e a sua tranquilidade. Nós assistimos há dias o líder da Renamo claramente dizer que ele mandou aqueles homens disparar. Num Estado de Direito, aquele tipo de coisas só podem acontecer quando temos um presidente e um governo que quer a tranquilidade, quer a paz e quer que haja concórdia e haja um governo aberto com aquilo que são as sensibilidades do povo. Porque esta tamanha forma de serenidade, de tentar compreender, é no sentido de trazer-se o líder da Renamo a mão à consciência e entender que ele tem deputados na Assembleia da República, é um partido político que tem que reger-se pelas leis que norteiam o Estado. E acho que o Presidente está, relativamente à inclusão, à paz, às mudanças que prometeu, está encaminhado no sentido de cumprir as suas promessas? Eu acho que está. Acho que já foram dadas indicações suficientemente claras nestes 6 meses. Eu, há dias, li alguns jornais quando o presidente Nyusi esteve em Matalane e disse que tinha que se dar um passo na reestruturação da Polícia da República. Eu li alguns jornais que já avançavam com especulações, que o presidente Nyusi vai fazer alterações e tal, e estas alterações, no dia seguinte, acho que depois de 2 dias, houve aquela passar da reserva de alguns generais. E no Estado-Maior General também passaram a reserva alguns generais. Estas são claras demonstrações que o presidente Nyusi está a dar sinal de que ele quer, de facto, que este país seja assumido por todos nós. Agora, cabe àqueles atores que têm interesses na estabilidade do Estado, que somos todos nós, e aliás convidaria a oposição que tem vários dispositivos a discutir no sentido de serem incluídos, a darem esta abertura, a virem juntar-se ao governo, a vir juntar-se ao presidente e darem o seu posicionamento e acompanhamento. Mas eu sinto, em linhas gerais, que o presidente Nyusi está a ser coerente com aquilo que foi o posicionamento dele desde o primeiro dia. Muito bem, eu também quero ouvir a sua opinião. Inclusão, paz, mudanças. Acha que o Presidente está na linha daquilo que prometeu? Sobre a inclusão, vou aqui acrescentar uma frase que retirei do discurso do Presidente. Vou citar: a construção de uma sociedade de inclusão exige não apenas discursos e declarações de intenções. Trabalharei para tornar mais visível e real a inclusão de que todos falamos e tanto ansiamos. Fim de citação. Acha que estes elementos de inclusão, paz, mudanças têm sido efetivas, ou pelo menos não se espera que em 6 meses nenhum governante possa cumprir o que prometeu, mas pelo menos indicações?
Bom, ao nível discursivo é aquilo que se disse, mas efetivamente na prática, como o próprio presidente disse, que iria dar sinais claros de que ele está comprometido com esta inclusão, nós não vimos ainda esta inclusão. Eu faria a mesma pergunta, qual é o sinal visível de que está a acontecer esta inclusão? Não temos nenhum sinal neste momento. Em relação à questão da paz, eu acho que ainda foi feito muito pouco. Numa situação normal, em que o país está numa direção bastante preocupante, esta devia ser a área em que o presidente dedicaria maior esforço, maior atenção e trabalhar arduamente para que efetivamente se alcance esta paz. Acha que nestes 6 meses não houve um investimento nesse sentido? Eu acredito que não. Eu acho que houve as atenções direcionadas para outras áreas, provavelmente a diplomacia econômica e outras questões, mas houve muito pouco esforço, muito pouco comprometimento, pelo menos publicamente, do próprio presidente da República, de se dedicar a encontrar soluções mais rápidas e mais viáveis para a questão da pacificação do país. E é bom também lembrar que ele está a herdar um processo que vem de há bastante tempo e que não é um assunto de apenas entregar as listas, como tem se propalado, e que o processo está pendente porque o Arnamo não entregou as listas. É preciso saber de onde é que este processo vem, e ele, como presidente da República, e antes de o ser, era ministro da Defesa, acreditamos nós que ele conhece muito bem este dossiê militar, e ele estaria em melhores condições de agora, como presidente da República, dar a solução definitiva para este problema, porque não ignora quais são as reivindicações, quais são as reclamações, ele as conhece muito bem, e foi-lhe dado propostas concretas de como é que este problema pode ser solucionado. Acreditávamos nós que durante os primeiros meses ainda tinha alguma dificuldade porque não tinha o comando também do partido que o fez eleger presidente. Neste momento ele é presidente do partido que está no poder, é presidente da República, e acreditávamos nós que com essas ferramentas na sua mão tomaria ações muito mais enérgicas para solucionar este problema e definitivamente... Eu acho que o que está a faltar é passarmos do discurso para ações concretas. Dizer que está disposto para tomar chá, embora seja no sentido figurado, de se encontrar com o presidente da República, o presidente da Renamo, num comício, eu não acho que seja o melhor caminho. Se efetivamente existir uma vontade genuína, também não apenas para um encontro e depois uma pose para a imprensa, dizer que tive um encontro com o líder da Renamo e estou aberto para o discurso, tem que ser um encontro que efetivamente vai fechar um capítulo e passar-se para um outro capítulo. E eu acredito que o presidente Afonso Dhlakama está disponível e se chegou a este período de mais de 20 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, passando pela administração do presidente Chissano, passando pela administração do presidente Guebuza até hoje, é porque o presidente Afonso Dhlakama tem este compromisso da pacificação do país. Os confrontos que têm estado a acontecer e as afirmações do presidente Afonso Dhlakama em relação aos incidentes que tiveram lugar em Tete, efetivamente, e isto pode se esperar várias vezes, sempre que os homens da Renamo forem atacados pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, eles vão reagir, porque são seres humanos, não simplesmente se colocarão à disposição de serem atacados e não reagir. Lembre-se que aquelas pessoas não se movimentaram para aqueles lugares para criar problemas. Estão lá desde a altura da assinatura do Acordo Geral de Paz. Enquanto nunca foram provocados, nunca reagiram, mas eles, porque estão preparados para reagir, sempre que forem provocados, vão reagir. Eu acredito que precisamos de passar do discurso politicamente correto para dar a impressão de que eu estou disponível, o outro é que não quer, passarmos para ações concretas, porque não há problema de falta de conhecimento do que é que deve ser feito, de quais são as reivindicações da outra parte. Ele tem todo o poder, como Presidente da República, de dar o passo significativo e colocarmos este problema de instabilidade do país para descansar de uma vez por todas. Muito bem, Venâncio, queria ouvir a sua opinião também. Há mudanças nestes 6 meses, há sinais, pelo menos, dessas mudanças sobre a inclusão e sobre a paz. Qual a opinião que tem?
relativamente aos passos que estão a ser dados? Quer dizer, claramente que não. Quer dizer, não precisamos fazer nenhum esforço para ir além. Por exemplo, no ano passado, um discurso que estava, digamos, na ribalta era, por exemplo, a questão do formato do Centro de Conferências Joaquim Chissano. Quer dizer, nós estamos a falar de um diálogo que se pretende para resolver um problema que é nacional, então tem que se buscar aquilo que é representativo, né, da sensibilidade nacional. E neste momento, por exemplo, diríamos, as três forças políticas, inclusivamente até o Partido Frelimo, devia fazer parte também do próprio diálogo, não só o governo. A Renamo está lá, o MDM devia fazer parte deste. Eu acho que seria um dos passos, eu acho que dos mais evidentes e provavelmente o mais fácil de poder operacionalizar. E isso até hoje não existe. Portanto, é um discurso cosmético que fala da inclusão de uma forma, digamos, muito mais, digamos, incisiva, mas não vemos em termos práticos isso acontecer. E mais, quer dizer, os próprios os moderadores deste mesmo diálogo já tiveram a público agora quebrar o silêncio. O professor Dr. Lourenço do Rosário veio e disse que é a altura de alargar-se o diálogo para outras forças políticas para além daquelas que estão na Joaquim Chissano, que agora estamos um pouco, acho que a 110 rondas, se não estou em erro, até já perdemos a conta. Há pouco tempo houve uma reunião promovida pelo Dom Denis Sungulane, em que as mulheres moçambicanas até fizeram uma declaração que mostravam claramente de que o formato daquele diálogo já está totalmente, é um formato anacrónico, já não resolve as questões concretas. Não teve empenhamento suficiente na questão da paz? Desculpa? Acha que o Presidente não teve empenhamento suficiente na questão da paz? Não. Isto é assim, neste momento o que é visível? O que é visível, nós temos um discurso, que é por isso que eu volto a repisar sempre, que é um discurso que eu não tenho nada a colocar, não há nenhuma nota a colocar em relação ao discurso. Mas atitudes concretas, eu não estou a vê-las e não consigo vê-las refletidas em termos práticos, em termos públicos, não vejo absolutamente nada refletido para operacionalizar este discurso cosmético que ele sempre o faz. Relativamente à inclusão. Relativamente à inclusão, estamos aqui, quer dizer, como eu disse, neste momento eu acho que até sou da opinião que ou elimina-se o diálogo no Centro de Conferências Joaquim Chissano, e é por isso que nós como MDM, por exemplo, fizemos algumas, estrategicamente, do seu ponto de vista tático, até apresentamos algumas propostas que era para chamar a colação, chamar a consciência, trazer a consciência para o resgate do papel do Estado. Exatamente, do papel crucial que a Assembleia da República tem que tomar, porque está secundarizada totalmente. Portanto, muitas das questões são questões do diálogo, são de competência da própria Assembleia da República. Por isso, o MDM, por exemplo, tinha avançado com a lei da partidarização, que era para ver se nós passávamos esse diálogo para um fórum que seja, de fato, representativo do tecido nacional. E por isso que nós avançamos com essa proposta, avançamos também, digamos, até de forma concreta, relativamente ao grande impasse que havia em relação ao projeto da Renamo. Nós avançamos com uma proposta concreta que era de como, por exemplo, fazer a nomeação dos governadores. Portanto, mas tudo isto não teve respaldo, não teve reflexo, e o Presidente da República não tomou, o Presidente da República e da Frelimo, que tem competência muito alargada para poder acolher essas propostas, não as acolheu. Portanto, eu queria avançar para outras perspectivas. O Presidente, no seu discurso inaugural, também se referiu à redução de custos, disse, e passo a citar, será um governo orientado por objetivos de redução de custos e no combate ao despesismo, fim de citação. Falou também da prestação de contas, eu vou citá-lo, asseguraremos que as instituições estatais e públicas sejam um espelho da integridade e transparência na gestão da coisa pública, de modo a inspirar maior confiança no cidadão. Queremos uma cultura de responsabilização e prestação de contas, fim de citação. Relativamente à corrupção, o Presidente disse, passo a citar, tomaremos sem condescendência medidas de responsabilização contra a má conduta e atos de corrupção, favoritismo, nepotismo e clientelismo praticados por dirigentes, funcionários ou agentes do Estado em todos os escalões, fim de citação. Queria ouvir, relativamente a esta componente, acha que já estão a ser dados passos? Que tipo de passos são? Eu acho que sim, estão a ser dados passos e
Sente-se isso mesmo, primeiro começando pelo primeiro-ministro, Dr. Carlos Agostinho dos Rosários. Sente-se que ele tem muita energia e coragem neste momento e tem ido, por exemplo, às instituições públicas, sobre as instituições públicas, tem feito visita a IMOS, INSS e várias outras. Ele está a fazer isso e até a mandar as inspeções irem lá saber o que é que está a acontecer. Isto dá mostras claras que o governo está apostado em ir resolvendo o problema da gestão melhor da coisa pública. Nós sentimos também, por exemplo, a Ministra da Saúde muitas vezes apareceu a falar sobre a questão da gestão dos medicamentos. Sente-se que há um desafio na gestão dos medicamentos. O país gasta muito dinheiro para comprar os medicamentos. Algumas pessoas de má fé roubam os medicamentos. A ministra já trouxe várias outras tendências a explicar o sentido, como é que o Ministério está-se a estruturar no sentido de ir colmatando com esta situação de roubo de medicamentos. Sentimos, por exemplo, o Ministro do Transporte e Comunicação. Quando foi nomeado Ministro do Transporte, nós vimos aquela situação de várias contas que existiam no Inater e outros sítios. O Ministro reduziu o número das contas e mandou criar-se condições de haver uma gestão criteriosa daquilo que é a gestão da coisa pública. Sente-se por parte de Sua Excelência Presidente Nyusi e o seu governo um interesse de todos os atores da sociedade assumam que de fato temos que ir apoiando o governo no sentido de cada vez mais ir dando este passo significativo, aquilo que é a ânsia do Presidente da República de ver o povo sentir-se dono, como ele próprio Presidente diz, da gestão da coisa pública. Daqui a pouco iremos ao intervalo. Queria ouvir muito rapidamente também aqui o Dr. Eduardo Lamborghini relativamente à questão da redução de custos, prestação de contas e o combate à corrupção. Bom, eu acho que ainda há uma distância entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Eu não tenho muita informação em relação aos gastos que o governo faz, que, na minha maneira de ver, poderiam ser evitados, mas, pelo menos, aquilo que nos é dado a conhecer pela comunicação social é algo preocupante. Por exemplo, esta última visita do Presidente da República e a delegação que o acompanhava, creio que era um número substancial de pessoas que o acompanhavam. Se isto tudo foi às expensas do Estado, é algo que não joga muito com o combate ao despesismo. Em relação à transparência... São os empresários, eles pagam. Cada um deles paga. Bom, para além dos empresários, ele se fazia acompanhar por uma delegação bastante generosa, vamos dizer assim. Em relação à questão da transparência, também não me parece estar a ser efetivado esse desígnio, porque há bem pouco tempo o Parlamento, a bancada da maioria neste caso, portanto dirigida pelo Presidente da República, que é o Presidente do partido, chumbou um exercício que poderia mostrar exatamente esta transparência que se pretende. A criação da comissão de inquérito para investigar a empresa EDM, seria este um sinal de que há um comprometimento com a transparência, com o combate à corrupção. Temos o caso da Ematum, que é uma dor de cabeça não só para nós os moçambicanos, mesmo para a comunidade internacional. Moçambique está sendo cotado de forma negativa pelas instituições financeiras internacionais, as instituições de avaliação econômica mundiais estão a colocar o nosso país numa situação de descrédito, quer dizer, de desconfiança, de não se confiar nisso. Portanto, eu sinto que há ainda um tentar de... Quer dizer, o governo ainda está a tentar se reencontrar, ou está a tentar se encontrar para, a partir deste encontro, começar a caminhar. Nós temos visto, só para dar um exemplo deste pequeno desencontro que eu acho que ainda está a existir. Eu não ficaria muito satisfeito em ver o primeiro-ministro a ir para uma instituição tutelada por um ministro e dar instruções tão práticas sobre como, por exemplo, de que tem que se fazer uma auditoria, tem que se melhorar isto, tem que se avaliar os diretores, quando se tem um ministro do Trabalho nomeado para aquela área e ser o primeiro-ministro a ir
dar essas instruções. Ora, se este ministro não consegue fazer isto, tira e coloca o outro ministro. Não tenho visto, a última coisa que eu vi que me criou alguma espécie, vi a ministra da Saúde, por exemplo, a visitar obras e interagir com empreiteiros. No meu entendimento, quem tem que dialogar com os empreiteiros em relação às obras é o ministro das Obras Públicas. O ministro da Saúde entra em função quando o hospital estiver pronto, porque não é assunto dela interagir com empreiteiros e saber sobre questões técnicas de construção, quando existe um ministro que é a pessoa que lida com as questões das obras públicas. Portanto, há aqui um grande desencontro que acredito que, se calhar, esses 6 meses ainda não foram suficientes para o governo conseguir entender perfeitamente o que é que cada um tem que fazer, fugindo um pouco daquela animosidade de cada ministro querer mostrar serviço. Portanto, todos os ministros estão a correr para o terreno para tentar mostrar que estamos aqui a trabalhar, só que muitas das vezes fazendo de forma errada. Se quero ver o seu comentário muito breve, eu pedi que seja breve. Sim, a prestação de contas, o combate à corrupção. Exatamente. Não, quer dizer, Jeremias, nepotismo, clientelismo, despesismo, quer dizer, isso é tudo uma miragem, quer dizer, não vemos sinais absolutamente nenhuns. O Nambrito já aqui levantou a questão que nós, a bancada do MDM, fez uma proposta concreta e com base numa fundamentação que nós apresentamos, que se tornou pública, que nós apresentamos os fundamentos para a criação da Comissão Parlamentar do Inquérito. Pura e simplesmente nós notamos que havia ali uma tentativa de fuga e mais grave ainda, em envolver outro tipo de instituições, outro tipo de poderes, quer dizer, até mostrou-se a promiscuidade entre os poderes, o próprio poder judicial envolvido de forma promíscua e quase vergonhosa com isto. E nós apresentamos há pouco tempo um caso gravíssimo, que as pessoas até não estão a dar muita importância, a questão da emissão dos BIs e dos passaportes. Nós temos uma empresa em Moçambique que está a gerir dados altamente sensíveis, são os dados dos cidadãos moçambicanos, está há 6 anos, essa empresa até hoje não apresentou um único relatório de contas. Quer dizer, nós levamos dados da nossa soberania, pegamos a nossa soberania, entregamos uma empresa que não presta contas ao povo. Até hoje ninguém sabe quanto é que aquela empresa faturou, quanto é que foi para o Estado e ainda mais. Todos os técnicos nacionais que estão a trabalhar na migração e na DIC não têm acesso a esses dados. Quer dizer, nós pegamos os dados dos moçambicanos, entregamos a agências secretas internacionais. Quer dizer, isto é gravíssimo. O caso da EDM, o caso do INSS, que agora estás a falar muito do INSS, não há responsabilização nenhuma. Há casos altamente pendentes, e o Jeremias sabe muito bem, já há anos a gente discute isso. Ainda há pouco tempo temos aquele caso do PCA, que fez venda de uma casa inexistente, uma casa fantasma. Quer dizer, não há responsabilização nenhuma. Há os casos pendentes que andam aí aos magotes, que não se perseguem esses casos, não se dá seguimento absolutamente nenhum. Nós temos o caso, por exemplo, das dívidas do Tesouro, até hoje, e na própria conta geral do Estado que foi apresentada, de repente, de forma fantasmagórica, todos aqueles nomes desapareceram. O problema das dívidas do Banco Austral, quer dizer, temos uma série de coisas que não estou a ver sinais absolutamente nenhuns para mostrar esse tal combate ao nepotismo, ao clientelismo, absolutamente nenhuns. E nós temos citado várias vezes, sem conta, nomes de pessoas que estão no governo diretamente ligadas a benefícios sem concurso público, de forma não clara que ganham concursos, e nós até tivemos ainda no início deste governo a própria fotografia do que foi adjudicada a uma empresa que até hoje o governo não veio explicar aquela informação que veio ao público, que foi sem concurso público, foi com nepotismo, até hoje não tivemos explicação absolutamente nenhuma. Não é? E não só, até na própria Assembleia da República, quem faz a gravação do som e das imagens é uma empresa ligada a um ministro do atual governo. Quer dizer, isto é incrível, não é? Não vejo nada... Vamos convidar o nosso intervalo, voltamos então à segunda parte para darmos a oportunidade aos telespectadores para também interagirem connosco e colocarem aquilo que são as suas opiniões sobre os assuntos que procurei mapear, digamos, as linhas de força daquilo que vinha no discurso do Presidente como, digamos, as linhas de governação a que se propunha. Vamos a um breve intervalo, voltamos então daqui a pouco para dar a oportunidade aos nossos telespectadores. Até já. O que faz a STP Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia.
Já estamos na segunda parte desta linha aberta, já temos a indicação do primeiro telespectador, o insuspeito Gabriel Mfundes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Faça a voz, Sr. Gabriel Mfundes. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu gostaria de saudar o painel. A minha preocupação é o seguinte. Gostaria de perguntar ao Dr. Namorete se a Renamo está disposto para entregar as armas ou para morrer com as armas. É tudo. Interesse nenhum de entregar as armas. Tudo. Em termos de outro ponto, o governo, como acaba de ser formado agora, é preciso que esperemos que venha para ver o que o governo, onde vai. Então vamos comentar depois. Porque há problemas passados, têm que ser legalizados, vai juntar com os problemas do governo dele. Então é preciso tudo esperar para tudo ser resolvido. Eu vou passar a ficar aqui e dizer ao Namorete que eu tenho preocupação se as armas que está com o Renamo está bem disposto para entregar ou não. Obrigado. Pela sua participação, tenho indicação. Bom, estamos com algum problema técnico que nos impede de colocar os números, digamos, no nosso ecrã, mas bom, há aqueles que já conhecem os números, por isso que nos estão a ligar. Daqui a pouco vou anunciar os números. Tem indicação de um telespectador que nos fala a partir de Nampula, na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, eu só estou para contribuir conforme como estão aí a dizer. É o seguinte, eu não sei se foi azar que eu tive quando se diz de que a coisas estão a recuperar, mas fui ao hospital aqui em Nampula, que já não tínhamos paracetamol. Havia um caso desse comprimido, agora já não sei onde que estamos a recuperar. Mas... Bom, estamos a ter alguns problemas de som, mas penso que ficou essencial. Temos indicação do senhor. Boa noite. Boa noite. Pode falar mais alto, senhor Armelindo? Primeiro, parabenizar o encontro que está a decorrer aí. Boa noite. Estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Acompanhar o programa. Está a acompanhar o programa. Sim, sim. E queria dizer que as pessoas nesse painel, são pessoas que entendem o que é dirigir, né? Então, qualquer um que dirige não espera resultados imediatos. Os resultados não aparecem de hoje para amanhã. Então, primeiro a Renamo entrou tarde lá no Parlamento. A Renamo entrou tarde. Quando é que o Estado começou a usar esses orçamentos? Como é possível de hoje para amanhã terem resultados? Mesmo a própria MDM agora está se organizando cada vez mais. Então, não começou logo, de repente, rebentou. Não. Então, é preciso entender as coisas, mas é importante informar que é tudo. Está a trabalhar. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Melindo. Ligou-nos a partir de Cabo Delgado. Já tenho aqui os números, posso anunciá-los. Como eu disse, há aqueles que já os conhecem, por isso, portanto, nem ficam à espera. Temos dois números, o 84, que é 8412 57 174, portanto, 8412, que é 12, portanto, 8412 57 174, o 82 é 64 35312, portanto, 82 64 35312, 84, portanto, é 125 7174. Como eu disse, estamos com algum problema técnico que nos impede então de colocar os números, por isso estou a dizê-los desta maneira. Temos um telespectador que nos fala na condição de anonimato a partir da Gorongosa. Boa noite.
Sim, faz favor. Eu queria participar também do programa. Fazê-lo, por favor. Eu o que noto é que há um desfazamento entre o topo e a base. O que lá no topo decide na hora que realmente na base acontece. Na verdade, nós temos visto os ministros a se desdobrarem, o presidente também Bom. Na minha apreciação simples é que a Pelícia está cansada de dirigir, já está há muito tempo a dirigir, e que já está muito cansada, e que precisa de ser trocada. Bom, quem vai decidir isso são os eleitores. Quando não o fizerem, não podemos, por decreto, decidir que sai um governo ou outro. Mas, bom, ficou o essencial daquilo que nos queria dizer, na sua opinião. Muito obrigado. Vamos ver se temos algum outro telespectador. Bom. Tem indicação que temos alguém? Sim, boa noite. Obrigado. Está sim, boa noite? Boa noite. Sim, faça o favor. Sim, boa noite. Olha, sim, boa noite, boa noite. Boa noite, pode falar. De onde é que nos fala? Nampula. De Nampula. Nampula. Faça o favor, sim. Sim. Olha, a questão é a seguinte, né? É a análise de 6 meses da governação do Presidente da República. Sendo assim, eu acho que deveria debater certamente o que está a melhorar e o que não está a melhorar. O ver de si, a sua opinião. E a minha opinião seria melhor só se debater a esse caso para tentarmos melhorar a situação do nosso país. O que é que acha que mudou nestes 6 meses? O que é que acha que não mudou e que gostava que mudasse? Vai ajudar também a equipa de governação a perceber em que é que se deve focar? Talvez seguirmos as opiniões do Sr. Namborete e o senhor que esteja aí de lado, esqueço-me do nome dele, não é? Não desenterrarmos coisas que está a falar o outro do MDM. Eu quero ouvir a sua opinião. Então, deste país, tem ou não uma opinião sobre este tema? Então é certo debatermos o mesmo assunto. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela sua participação. Este telespectador que nos falou de Nampula. Se não está claro, o que nós queremos, na verdade, é ouvir a opinião dos telespectadores sobre este tópico da governação. Temos um novo governo desde janeiro e queremos, então, ver se ele está a corresponder àquilo que são as expectativas dos cidadãos moçambicanos ou não. Bom, tem indicação de um telespectador em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim. Com quem falamos? De onde é que nos fala? De Nampula, mas vou dar uma opinião em anonimato. Muito bem, falamos de Nampula. Sim, de Nampula. Exato. Eu acho que, primeiro, parabenizar o programa e, em seguida, dar aqui uma opinião. É o seguinte, eu acho que estamos a ser, em algum momento, injustos, não é? Injustos com o Presidente da República, porque eu acho que ainda temos ainda um curto espaço de tempo para poder fazer esse tipo de análise. E quanto às opiniões do Dr. Namboreto e do Venâncio, eu acho que não faz sentido, porque em algum momento isso pode até descredibilizar, sob pena da população começar a pensar que tudo que o Estado faz, ou melhor, tudo que o governo faz, procuram sempre um erro, ok? Então, eu acho que, a priori, o que nós devemos pensar é o seguinte, são 6 meses de governação. Eu acho que o Presidente ainda, o discurso dele tem sido coerente, sim, e ainda há aspectos que, de facto, efetivamente estão a se cumprir. Então, acho que ainda há um espaço, portanto, que podemos ainda manter-nos calmos, que ele está a dar sinais claros de que vai funcionar. E a oposição, ok? Não digo aqui por pertencer a este ou aquele partido. E a oposição o que deve fazer, e devemos parabenizar,
São esses aspectos, por exemplo, que o Dr. Venâncio tocou, por exemplo, falou da situação dos BIs, falou da situação dos passaportes, são aspectos que devemos tomar em conta e servirmos de auditores. Não vermos sinais claros. Não estamos a ver exatamente certas mudanças. Isso, a olho de cada um, estamos a ver que o presidente Nilson, de facto, está a dar sinais claros de mudança. Então, não podemos deixar isso de claro. Sim, sim. Muito obrigado pela sua participação. Quero lembrar uma passagem do discurso que eu não li aqui. O presidente Nilson dizia que queria um governo transparente que prestasse contas permanentemente aos cidadãos e queria que os cidadãos o escrutinassem a sua governação permanentemente. A ideia é um pouco esta, dar a oportunidade aos cidadãos para dizerem da sua justiça. E mesmo quando estiverem satisfeitos, portanto, é um indicador que estão a dar a esta equipa de que estão a seguir pelo bom caminho e se não estiver, também participar na governação é também isto. Mas tem a indicação de um telespectador ali, mais um. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Com quem falamos, por favor, e de onde é que nos fala? Senhor Tomé. Alô? Sim. Senhor Tomé, é isso? Sim, senhor Tomé. Eu queria parabenizar o programa e as opiniões que aí estão sendo colocadas. E só a minha opinião é a seguinte. Em relação aos 6 meses de governação, se eu disser que não melhorou nada, estarei a ser errado. Alguma coisa está a melhorar. Mas uma coisa que eu acho que seria muito importante nesse governo, que deveria diferenciar muito dos governos passados, seria criar um governo de inclusão. O que significaria um governo de inclusão? É que já se criou a Casa Magna do Povo, que é o Parlamento, onde lá estão os deputados. Embora os deputados que estão lá representam cada um sua cor partidária, mas eles carregam aquilo que é o sentimento da sua zona de origem, aquela localidade onde eles representam. E o que acontece é o seguinte: quando para um partido que existe há 20 anos, isto não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, o que o governo, por exemplo, tinha que começar a fazer? Por que o governo não começa essa integração? Se o governo tem vários homens no terreno, por que o governo não diz ok para a Renamo? Né? A Renamo é que está a expor as reclamações, o governo está à espera para responder às reclamações da Renamo. Por que o governo diz ok? No dia, por exemplo, 20 de tal ou de não sei lá o quê, vamos começar o processo de integração, para ver neste momento qual será a contraposição da Renamo. Mas isso não acontece. Muito bem, muito obrigado, Sr. Tomé, pela sua contribuição. Penso é mais uma contribuição. Esperamos então que quem está à frente dos processos possa ouvir e analisar até que ponto ela merece uma consideração. Tem indicação de mais um telespectador em linha. Boa noite. Sim, boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Sim. Mondani. Bom, estamos com alguma dificuldade. Pode falar um pouco mais alto, por favor? Mondani. Mondlane, de onde é que nos fala? Maputo. Você, Mondlane? Sim, a minha opinião é que o governo não está a cumprir com os discursos que andou, as promessas, né, que andou a prometer o presidente Nilson. Falou pela paz e nada de paz está a acontecer e não há demonstrações claras que o governo demonstra para que a paz aconteça em Moçambique. O seu grande dilema, portanto, é a questão da paz, exatamente. É que o essencial, o próprio discurso do presidente Nilson era de manter a paz. Tudo ia acontecer depois da paz. Então, vamos começar por esse dilema. Discurso preservamos a paz, depois é que vai se suceder outras coisas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Mondlane, pela contribuição que aqui coloca relativamente à questão da paz. Não sei se temos mais alguém ali.
Bom, da indicação de mais um telespectador em linha. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Quem com quem temos o prazer de falar? Samuel Pepe. Bom, parece que já perdemos o telespectador. Caiu a linha, não sei se nos estiver a acompanhar, então pode insistir. Podemos ainda atender 2 telespectadores. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim. Venha daí, por favor. Estaremos aqui a dizer que nesses primeiros 6 meses nada aconteceu. Logicamente estaríamos a mentir. Algo está a acontecer. De facto, a paz é algo precioso e que todo mundo precisa. E o que eu queria apelar para todas as partes, seja Renamo, MDM e a Frelimo, fazer política, ou seja, fazer uma boa política. Não é uma questão de falar muito, como faz, por exemplo, o Dr. Venâncio. Eu tenho assistido muitas vezes, mesmo lá no Parlamento, tanto fala, mas nada se ouve, porque ele busca expressões tanto do dicionário que nem só para impressionar o telespectador. E simplesmente nada se ouve. A questão que eu queria colocar é ao Dr. Navarrete. Se ele estivesse lá na sala Joaquim Chissano, o que faria para ver o que ele faria para retomar a situação? Né? Porque, na minha opinião, nós poderíamos estruturar todas as partes, seja da Renamo, seja do governo. Teríamos novos atores. Muito bem, falou aí, apesar de eu ter criticado o Dr. Venâncio, poderíamos até incutir lá novos atores, novas pessoas para essa negociação. Infelizmente, ele não entendeu a explanação vamos esquecer o nome de um observador que disse que precisaria de novos estender, né, as pessoas que estão lá a negociar esta paz. Ele não disse que precisava de novas forças políticas. Muito bem, muito obrigado. Penso que as ideias essenciais ficaram. Devo dizer que o Dr. Namoreto faz parte daquele diálogo, dessas 100 e tal rondas, ele está sempre lá. Portanto, ele vai nos dizer não o que faria, o que é que tem feito. Bom, tem indicação de mais um telespectador ali, assim, boa noite. Boa noite, como está? Sim, boa noite, faz favor. Sim, peço por anonimato, a participação por anonimato. Pode falar. Sim, a minha questão é o ponto da inclusão. Qual a perspectiva sobre esse ponto? Sim. Não se pode falar da inclusão numa altura em que a participação ativa, aliás, sobretudo no Parlamento, o pessoal da oposição, aliás, os membros da oposição, não são aceitas as suas propostas passar no Parlamento. Então, isto é uma indicação que é tão clara que concretiza que não existe, portanto, a inclusão. Bem, muito obrigado pela sua participação. Foi o nosso último telespectador em linha, já é um número considerável. Penso que foram 10 telespectadores. Bom, vou começar pelo Dr. Navarrete, há perguntas diretas para si aqui. Pergunta o que é que faria e pergunta o que é que tem feito estando lá para que este processo não se arraste este tempo todo e podia depois o primeiro telespectador perguntava se a Renamo estaria disponível a entregar os seus homens, pontuei algumas das questões que estão aí.
Sim, bom, saudar o senhor Gabriel Mfundice. A pergunta que nos coloca é se a Renamo estaria disposta a entregar as armas ou não. A minha resposta é muito precisa. Sim, a Renamo está disposta a entregar as armas. Mas isto tem que ser um processo para que não se volte à situação de 1992 e o que aconteceu até aqui. Porque, efetivamente... A pergunta, se calhar, ele insistiria era, se está disponível, por que é que não o faz? Aí é onde eu quero chegar. Porque, inclusive, o próprio presidente Afonso da Câmara já disse várias vezes que se o processo correr conforme nós achamos que deve correr, ele não quer ficar nem sequer com uma espingarda de caça. Essa foi a afirmação do presidente Afonso da Câmara, que não quer nem sequer ficar com uma espingarda de caça. Agora, é preciso entendermos que este processo não é simplesmente da forma como o governo quer, que a Renamo entrega as listas e entrega as armas, enquanto o processo não foi resolvido como ele deve ser. Não estamos a ver, mesmo neste processo em que se assinou o acordo de cessação das hostilidades, as forças da Renamo estão a ser atacadas. Qual é a garantia de que, havendo este processo de entrega das armas e integração dos homens da Renamo, quer na polícia, quer nas Forças Armadas ou em outros setores, eles não serão vítimas da sua própria vontade de ver a paz restabelecida no país? Por isso que estamos a dizer. E o Presidente da República tem a proposta concreta da Renamo. Na mesa do diálogo, uma proposta concreta de como é que este processo deve correr já foi entregue e ficamos apenas à espera que o governo reaja para que efetivamente a Renamo possa entregar não só as armas, também os seus homens para serem integrados, quer na polícia, assim como nas outras áreas sociais, para aqueles que não estiverem em condições, de continuarem na vida militar. Portanto, esta é a única condição, que haja garantias, que o governo aceite a proposta que a Renamo avança, para que efetivamente haja garantias de que não haverá o mesmo problema que houve quando da assinatura do Acordo Geral de Paz. Porque assinou-se o Acordo Geral de Paz, assumiu-se criar um exército único, mas o que se viu é que, de forma maquiavélica, foi se transformando o exército único a voltar a ser o exército comandado pelo partido no poder. Daí que, quando estamos em eleições, nunca vimos os membros da Frelimo a serem espancados pela polícia, nunca vimos os membros da Frelimo a serem presos, simplesmente vemos os membros da oposição a serem espancados e a serem presos. Para terminar este processo, há certeza de que não teremos um exército nem uma polícia que vai obedecer os comandos de um partido para hostilizar os partidos da oposição, principalmente o Partido Renamo. E nós temos uma proposta concreta de como é que isto deve ser feito. A ser aceita esta proposta, o senhor Gabriel Mfundice, assim como os moçambicanos, podem ficar descansados que a Renamo vai cumprir a sua palavra como tem cumprido nos últimos 20 anos, e o presidente Afonso da Câmara deu esta garantia de que, se o processo for conduzido da forma como nós achamos que deve ser, não quer guardar nem sequer uma única espingarda de caça. Isto é a garantia de que Moçambique conheceria uma paz efetiva para sempre. Já ouvimos essas garantias muitas vezes. As garantias estão lá e a Renamo tem mantido a sua palavra. Se há confrontações, há de ter a certeza que, em vários momentos, a Renamo sempre veio denunciando ataques em Gaza, ataques em Inhambane, e nunca o governo se predispôs a confirmar isto ou a criar uma comissão de inquérito para ir a esses sítios, verificar o que é que está a acontecer. É verdade que, quando há reação, é quando o governo aparece a dizer que as forças da Renamo estão a atacar as forças de defesa e segurança. Mas essas pessoas reagem porque são seres humanos. Eles não podem, pura e simplesmente, cruzar os braços e serem massacrados quando eles têm força para poderem se defender. Vou voltando se tivesse que apontar pontos fortes do governo nestes 6 meses, quais é que apontaria? Olha, neste governo há alguns ministros que eu, pessoalmente, reconheço muita competência neles. Um deles é o Dr. Adriano Maleano. É uma pessoa que sabe o que faz e sabe o que diz. Eu reconheço competência no ministro da Educação.
uma pessoa que mostra entusiasmo naquilo que faz, e há outros ministros que me parecem estar ainda a tentar tatear o chão para perceber o que é que efetivamente devem fazer neste governo. Portanto, se tivesse que apontar pontos fracos, eu acho que há falta de coordenação. Este é o ponto fraco que eu identifico, de falta de coordenação. Razão pela qual nós vamos encontrar o primeiro-ministro a ir para um Instituto de Segurança Social dizer que é preciso fazer avaliação de desempenho dos diretores. Ora, o primeiro-ministro não precisa de ir para uma instituição tutelada pelo Ministério do Trabalho recomendar que se faça uma avaliação de desempenho. Esta instituição tem uma ministra que superintende aquela instituição. Se ela não é competente para isto, o governo é soberano para substituir por alguém que pode fazer esse trabalho. Quando nós vemos um dirigente de nível central visitar os distritos não é mau, mas ir dirigir, aí já está a dizer que as pessoas que estão indicadas para dirigir esses distritos são incompetentes. A solução para isso não é sair alguém de Maputo para ir dar instruções ao distrito. A solução para isso é tirar a pessoa que está no distrito, que mostra incapacidade de dirigir o distrito, e nomear pessoas que têm competência para tal. Muito bem, deixa-me ouvir aqui outras opiniões. Venâncio, você. Há várias perguntas que foram colocadas, também vou colocar essa que eu coloquei ao Dr. Nambureto, de encontrar pontos fortes, havendo-os na sua perspectiva. Olha, quer dizer, não vou repetir o que está a dizer o Dr. Nambureto. Quer dizer, me parece que, sim, há algumas individualidades. O que salta à tona é que o governo está a funcionar como uma máquina, como um organismo engrenado que funciona de forma coordenada. Existem algumas competências fragmentadas que dão alguma esperança. Quais são os pontos fortes deste governo? De haver... Não, os pontos fortes é que eu digo, quer dizer, os pontos fortes as competências, isto é, estou a falar concretamente de algumas personalidades que me parece, por exemplo, eu penso que o Ministro da Economia e Finanças, até o ponto de vista da integridade e honestidade, foi um dos ministros que deu algum exemplo nisso. Quando ele, por exemplo, fez a abordagem relativamente à questão da Ematum, a abordagem que ele fez da dívida pública interna, a questão da dívida do IVA, portanto, ele mostra alguma integridade, alguma honestidade nesse aspecto. Agora, como um governo num todo, não estou a ver questões de política, questões de estratégia. Não me parece que ainda haja uma estratégia muito clara. São os pontos fracos. Existem vários. Por exemplo, só para aproveitar agora a tua pergunta, a um telespectador que diz assim, bom, o tempo ainda é muito curto, portanto temos de dar tempo. Mas alguns aspectos são muito concretos. Por exemplo, o governo definiu claramente, por exemplo, a 2015, que vai criar, até o final do ano, 296 mil postos de emprego. Portanto, este é um dado concreto. E se nós já passamos 6 meses, no mínimo, que viesse a anunciar, no mínimo, 150 mil agora, passados 6 meses. Isso não existe. Portanto, o que acontece é que nós temos uma série de metas que foram traçadas. E essas metas não estão a ser cumpridas. Nós temos um discurso, que é um discurso muito promissor, um discurso que está a extrapolar as expectativas, mas depois, em nível prático, nós não vemos. Falar desta questão concreta que te levantaste, prestação das contas, a questão da transparência, não vejo sinais claros relativamente a isto. A questão da sindicância que se mandou fazer, não é por aqui que se vai avançar. E eu acho que um dos sinais claros foi este que foi mostrado pelo MDM, que era a Comissão Parlamentar de Inquérito em relação, por exemplo, à EDM, que a EDM é um problema já identificado há muito tempo. Ainda no ano passado, uma pesquisa de uma instituição credível em Moçambique que mostrava as grandes fragilidades, o grande nepotismo, as grandes questões da falta de transparência na EDM, que o governo não apareceu em nenhum momento a esclarecer isso. Passaram mais de 10 meses, o MDM, com base neste estudo informações, propôs essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que não houve absolutamente nenhum reflexo, nenhum acolhimento disso. Portanto, a questão da transparência, a questão da prestação de contas, não vejo isto refletido, que é a questão central e que é a grande bandeira que é levantada pelo Presidente. Portanto, temos um discurso extremamente interessante, muito cosmético, mas não temos ações concretas, ações pragmáticas, ações práticas a serem, digamos, e, por exemplo, se me permites, Jeremias, só uma questão simples. A questão da Ematum, por exemplo. A gente fala tanto da Ematum. Há uma carta que o MDM mandou a esta empresa, que é assim, tudo bem, se a questão é tão clara, tão transparente,
Por que não se torna público, por exemplo, o contrato de financiamento entre a Ematum e os financiadores estrangeiros? O contrato, por exemplo, de fornecimento de meios circulantes, dos barcos. Qual é o problema? Qual é o problema de mostrar neste momento o património concreto que a Ematum tem? Qual é o problema de mostrar estes contratos, estes dossiês, os fornecedores da Ematum? Portanto, quais são neste momento os contratos que tem para exportação de Ematum com os seus agentes externos? Mas à luz da lei do acesso à informação, o MDM pode solicitar essa informação nós solicitamos. Há uma lei do direito à informação e foi aprovada pelo Parlamento. Exatamente, nós solicitamos essa informação e pusemos a carta pública só para nós vermos. É uma empresa cujo sócio maioritário é o Estado, mas mandou-nos uma resposta do mais alto esteio da arrogância e dizer que essa informação não podia ser prestada e arranjar uma gincana jurídica para negar prestar essa informação. Quer dizer, e estamos a falar de um partido representado no Parlamento que com base legal para pedir informação, essa informação não é prestada de forma arrogante. E o que se diz agora do país no global? E penso que podia-se dar alguns sinais, caso Ematum é disponibilizar a informação que existe, colocar essa informação pública. Que sim, será um sinal bom para mostrar que há boa vontade, que há este vanguardismo em tentar mostrar a tal transparência. Essa informação não é pública. Por quê? Pode-se mostrar isso, para a gente ver e partilharmos. E até mais para o povo também poder ajudar, já que nas palavras do nosso amigo mas tem outra dimensão. A dizer que a oposição devia se juntar ao governo. Para nós nos juntarmos, que preste a informação, que ponha a informação pública. Não é? para que alguém possa dar alguma ajuda, tem que saber de que se trata. É que a gente não sabe de que se trata na Ematum. É uma incógnita, é um fantasma. Então tornem esse fantasma um pouco mais humano. Não é? Muito bem, deixe-me ouvir aqui o referente. A dimensão que o Venâncio está a colocar é outra. Como deputados, a vossa ação é uma ação de fiscalização, portanto é um dever de aceder à informação. Há ainda agora uma lei nova que foi aprovada que prevê mecanismos, inclusivamente, estamos a falar de capitais públicos que estão investidos nesta empresa, portanto é obrigatório, a lei é muito clara relativamente a isso. Se é este o caso, obviamente. Queria ouvir o referente, já tinha apontado muitos aspectos fortes. Podemos começar ao contrário. O que é que acha que é uma fraqueza neste governo? Havendo? Pode chegar à conclusão de que não há a primeira coisa que queria dizer como deputado, eu primeiro não iria concordar com o meu amigo Venâncio aqui, porque a questão de Ematum é uma questão que já vem há muito tempo a ser debatida. Já houve a Assembleia Geral da própria Ematum, é uma empresa que sempre que se pede ao governo para dar explicações sobre o que é Ematum, o governo vem à Assembleia da República, explica o que é Ematum, diz onde é que está Ematum, onde é que está a sede de Ematum, tem uma direção a Ematum. Este assunto de Ematum, eu não sei se nós temos aqui em Moçambique, nas águas moçambicanas, a pesca do atum. Quem pesca, todos os barcos que pescam nas águas moçambicanas são barcos estrangeiros. Uma pergunta, quem deu a licença? Deixa-me, e não vou entrar muito na profundidade do assunto Ematum. Eu vou preferir entrar em... Nós estamos muito em cima... Deixa-me... Essa é uma pergunta que eu sempre colocar. Quem licenciou os 129 atuneiros? É por isso que o governo agora decidiu. O governo decidiu comprar navios para pescar o atum, navios moçambicanos, frota moçambicana, trabalhador. O ladrão. Mas muito bem, vamos pedir. Eu sei que a discussão da Ematum é uma discussão de Moçambique. É que é o ladrão do atum, porque licenciou 129 atuneiros, licencia e depois diz que não consegue fiscalizar. Como é que licenciou uma coisa que não fiscaliza? Vou lhe pedir... Venâncio, mais calma. Vamos deixar Ematum... É isso. Eu, por acaso, vou fugir um pouco do assunto Ematum, porque o Venâncio olha este assunto de uma forma apaixonada, mas Ematum é algo que trouxe para a nossa legitimidade e soberania. Eu colocava, já falamos de muitas coisas, se tivesse que dar uma classificação dos pontos os pontos que acha que são mais fracos, ou precisam ser melhorados, já toda a terminologia eu acho que, não sei se chamaria de ponto fraco, uma das coisas que eu sinto é a tal forma do nosso governo ser tolerante com as chantagens que a Renamo faz. Com descendência. A forma como o nosso governo faz, eu digo isso por uma questão mesmo pessoal, eu acho que
o nosso governo é extremamente tolerante. Mas é tolerante por quê? Porque o nosso governo é para o povo. É um governo que quer ver a estabilidade social, a estabilidade política, para que o povo se sinta confortável no território. E sabe que se usa força, a Renamo vai matar o povo. Então é preciso que o governo continue assim tolerante. E daquilo que é o fundo da questão do nosso debate, eu sinto que o balanço destes meses, 6 meses, é positivo. Temos ministros a trabalhar, a dar o seu gás. O ministro da Educação, por exemplo, quando começou o seu trabalho, primeiro foi entender o setor, a preocupação da sociedade sobre qual é o problema da educação real. Nós temos assistido, não vou aqui explanar tudo, o Venâncio falou do ministro da Economia, do ministro do Transporte, quase todos os ministros estão a dar o seu todo para que este país cresça. Agora, é preciso, de fato, e vou repetir, que a oposição também dê o seu contributo para o melhor, para a estabilidade do país. Porque a questão da paz, dizer que o líder da Renamo diz que se algo acontecer, vai entregar, nem a arma de caça vai ficar... Não é verdade. A Renamo sem armas deixa de ser um partido político. A Renamo sente-se confortada com armas para fazer chantagem. E é isso que a Renamo faz. Porque um Estado de Direito só pode existir um único exército. É preciso perceber que quando houve aquele tempo da UNAMOS, quando acabou a guerra dos 16 anos, existiram homens que foram entregados nas forças de defesa e segurança. E hoje existem esses homens, estão lá. E nem se consegue ver que este é da Frelimo, este é da FADEM, este vem da Renamo. Então, eu acho que é preciso continuarmos a perceber todos os telespectadores que ligaram para a STV. Um dos problemas principais que foi levantado dos vários é a questão da paz. E a Renamo tem que contribuir para a paz e estabilidade do país. Muito bem, deixe-me agradecer a vossa presença aqui. Eu sei, quando começámos o debate caloroso, estão habituados já a fazer o Parlamento. Não conhece a história do nosso país. Trazendo por aqui vamos vê-los no Parlamento, se quisermos continuar a acompanhar essas discussões. Agradeço a vossa presença, agradeço os nossos telespectadores que nos acompanharam nesta tentativa de encontrar luz relativamente àquilo que está a ser feito pela equipa governamental que está desde janeiro a tomar as rédeas do país. Foi um prazer ter-vos desse lado. Próxima terça-feira voltamos a encontrar em termos de linha aberta, mas ao longo da semana, obviamente, vamos nos encontrar em outros programas que lideram aqui na STV. Boa noite. Até lá.